Olá, eu sou Emanuel Campos. Do que a gente vai falar hoje? O iPad pode ser usado como seu único aparelho de trabalho hoje? Vamos discutir isso depois da vinheta. Dá para usar um iPad de uma forma profissional? Se você veio até aqui só para ouvir essa resposta, deixa eu te antecipar de uma forma prática. Para o uso profissional, apenas o iPad não serve, mas ele ainda é uma poderosa ferramenta de educação. Hoje nós temos o iPad, o iPad Air, iPad Mini, iPad Pro, uma profusão de configurações dentro de cada modelo, variando o espaço de armazenamento, e se o aparelho possui conexão Wi-Fi ou Wi-Fi 4G, se suporta a caneta da Apple e suportando se é a primeira ou a segunda geração da caneta, a tal da Apple Pencil. Vendo os comerciais, logo aparece o sonho. Ter um único aparelho, fininho, com bateria, o dia todo, que você pode levar para qualquer lado e trabalhar o dia todo. O que os comerciais não mostram é o container que você deve ter para poder usar o iPad nas mais diversas solicitações. Adaptador de vídeo para VGA, para HDMI, leitor de cartão SD, para as câmeras fotográficas, adaptador USB, teclado, adaptador de TV digital, a dita caneta, cabos de dados, carregadores, capa para o aparelho. É claro que a Apple vende o iPad na mesma estratégia que anos atrás as impressoras 2D vendiam as impressoras. Na Apple, o iPad é o meio para vender acessórios. Nas empresas das impressoras, a impressora era o meio para vender tinta. Isso quer dizer que o aparelho é limitado ou que não serve? Nada disso. Há diversos bons programas para o iPad. Ele apenas não deve ser seu único device. Alguns exemplos bons de programas, agora para modelagem, já no meu setor, é o Shaper, para modelagem 3D, que é maravilhoso o que dá para fazer com esse aplicativo no iPad e com o Apple Pencil e uma ideia na cabeça. Modelagem 3D de máquinas, de componentes mecânicos, modelos diversos, com precisão, paramétricos, ricos em recursos como fillet, chanfros e tantos outros. Para modelagens 3D mais triviais, o Morph é muito prático. Fazendo uso de uma modelagem orgânica, o Morph permite criar, a partir de uma massa virtual, a forma que você quiser, com aplicações tanto na indústria, no setor do entretenimento ou na educação, com crianças até bem jovens já operando com muita naturalidade. E quais são as desvantagens, então, para o uso do iPad? Por que ele não substitui ainda o laptop? Bom, primeiro nós temos os constantes problemas de compatibilidade com os dados de acessórios. Muitos acessórios foram feitos para iPad 1, 2 e 3, e nem todos eles eram o que chamava de MFI, ou MFI, Made for iPhone, Made for iPad, que tinha os pinos certos na validação, na checagem. Então é muito comum você comprar um acessório, conectar na hora que você precisa, principalmente saídas de vídeo como VGA, HDMI, RCA, né, o áudio e vídeo composto, e na hora que você vai fazer uma apresentação em um workshop, o acessório não funciona. E mesmo quando o acessório funciona, a Apple é muito criteriosa com referente aos cabos que esses acessórios funcionam. Eu já fui num congresso que o outro palestrante próximo a mim tinha apenas o iPad, e o conector era oficial, o cabo era oficial e não dava vídeo, não saía áudio na apresentação dele. Ele começou a ficar bravo com o técnico e eu perguntei, o cabo que você está usando para o técnico, né, eu perguntei, o cabo que você está usando ele é blindado, ele é um cabo com filtro blindado? Ele falou, não, é um cabo vagabundo, compramos aqui na Paulista. A Apple é muito chata com relação ao cabo. Então mesmo quando o conector funciona e o cabo tá lá, mas ele não é um cabo blindado, com ponta de ouro, com filtro anti-ruído, aquela bolinha magnética que fica na ponta, pode ser que não funcione. E aí você está na mão. Porque quando você chega numa apresentação e ou o cabo não funciona, ou é um daqueles palcos que você fica com controle remoto e o laptop fica longe de você, né, e no laptop estão as conexões para os cabos, e você não consegue conectar o iPad, a sua opção é mandar a apresentação por e-mail. E nesse momento você descobre que as apresentações do Keynote são gigantescas. Que ainda assim, o lugar que você está pode não usar o Keynote. Na hora de converter para PowerPoint, para rodar no Office que está naquele lugar, a sua apresentação que ficou linda no Keynote vai estar descaracterizada. Mais do que isso, a entrada e saída de dados de um iPad é muito complexa. A menos que você tenha o iPad Pro de última geração, com a conexão USB tipo C, que já aceita HD, pendrive, essas coisas. Em geral, trocar dados é muito difícil.
ele não aceita 90% dos HDs que existem aí. O iPad ele não vai aceitar muitas formas de dados para troca. Mesmo usando adaptador de USB para porta 30 pinos ou Lightning, pode ser que não dê certo. Agrava-se o caso que mesmo que tenha o iPad Pro, fazer a seleção de múltiplos arquivos, o Finder que vem no iPad OS ainda não está redondo. Então, se você depende do seu computador, do seu iPad, para troca de dados, para apresentações em lugares terceiros que você não tem controle, para saídas constantes, esse é um grave problema que a gente enfrenta. Isso para listar um problema. Outros problemas que existem é a falta de uma interface mais fácil para um uso prolongado. É maravilhosa a interface tátil do iPad, é o melhor tablet de uso que eu conheço, desde o iPad 1. Essa interface ela é muito boa quando você tem o iPad no colo. Quando você tem um iPad para um trabalho longo, imagina entrar às 8 horas no seu local de trabalho, na sua baia, e ficar até o meio-dia trabalhando apenas no iPad. Não tem braço e ombro que aguenta, né? Porque toda hora você precisa esticar a mão, tocar na tela, você não está mais naquele gesto natural, orgânico. Mesmo com o uso de teclados como esse, a troca de locais, você está preenchendo um Excel. É um inferno preencher o Excel do Documents to Go, o Numbers, o próprio Excel da Microsoft. Para você alternar célula, coluna, arrastar, selecionar múltiplos campos, é muito difícil trabalhar. Você vai ter que pôr o iPad na mesa, vai ter que ter uma caneta para facilitar a interface. É muita coisa. Mas isso é um pouquinho do que eu queria falar. Queria deixar apresentado os prós e os contras do iPad. É uma ferramenta fantástica. Ainda acho que ainda é um companion, não é o seu principal device. Mas esse canal nós vamos abordar exatamente isso. Todos os usos, todas as aplicações, tudo que ainda dá para fazer de um iPad 1 e comparando ele com os iPads mais modernos. Então fica ligado, nós estamos num canal novo, esse canal se chama The iPad Guy, homenagem ao 8-bit Guy, homenagem ao Dave Munray, acho que é um desses dois, link na descrição. E eu espero ter a metade do sucesso que esse cara teve e trazer a metade do conhecimento que esse cara dá, tá bom? Obrigado, se inscreve, compartilha esse vídeo e fique ligado. Até o próximo episódio.